Amém. Quero agradecer, né, ao Senhor pela oportunidade e também aos amados. Eu estou com a voz um pouquinho falhando, acho que é a mudança de clima aqui. Hora está quente, hora está frio. E eu tenho um problema, assim, terrível de rinite. Mas louvado seja Deus que estamos em condições de compartilhar, né, da palavra do Senhor. Tem sido bênção para nós esses momentos. Eu confesso que eu não tenho acompanhado com muita frequência, mas eu tenho tentado entrar sempre que possível. E eu louvo a Deus por esses momentos de comunhão, porque é necessário. E como Igreja do Senhor, independente de placa, a gente esteja em um só propósito, né? Que é adorar o Senhor e nos alimentarmos espiritualmente da sua palavra. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração está em Marcos, capítulo 5. O tema é Vivendo em Esperança. Eu costumo muito colocar temas nas minhas ministrações e daí o Senhor vai trazendo ao meu coração os textos. E esperança, queridos, é a gente ter fé no futuro, crer que algo bom vai acontecer. E eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do 21 ao 36. Amada, eu tenho quanto tempo, só para me situar, mais ou menos? O tempo que Deus quiser te usar, minha querida. Glória a Deus, amém. Então vamos lá, já Marcos, capítulo 5, do 21 ao 36, que diz assim: E passando Jesus outra vez de um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha o fluxo de sangue, e que, havendo padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouviu falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. A primeira coisa que o Senhor falava ao meu coração nesse texto é que Jairo, ele rogava ao Senhor. E quando a gente vai pesquisar o significado de rogar, significa pedir com insistência. E, queridos, muitas vezes nós costumamos desistir com facilidade daquelas coisas que nós temos pedido ao Senhor, das coisas que nós temos necessitado. E eu lembro-me muito da pesca maravilhosa em Lucas 5. Aqueles discípulos estavam cansados, desanimados, frustrados, e estavam lavando as redes, talvez como um sinal de desistência, porque trabalharam a noite inteira e nada conseguiram. Mas aí o Senhor olhou para eles e disse: tente outra vez. E é o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite. Mesmo cansado, é necessário seguir em frente. É necessário seguir tentando outra vez. É necessário não desistir, não desanimar, mas insistir e persistir naquilo que eu e você precisamos e esperamos receber do Senhor. Porque não é fácil a gente lutar contra o tempo, contra as circunstâncias, quando tudo ao nosso redor olha e diz que não. Mas nós não lutamos com a força do nosso braço, nós lutamos na força do Senhor. E é o Senhor que traz a esperança para o nosso coração.
e nos dá força e ânimo para que a gente dobre o joelho e diga: Senhor, tem dias que eu não sei nem o que dizer, mas eu não vou desistir. Eu vou para os pés do Senhor, porque eu sei que no Senhor eu tenho renovo espiritual. E o Senhor dizia para o meu coração que Eclesiastes 7:8 diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. E a gente pensa muito no propósito, naqueles sonhos que a gente tem projetado, naqueles planos e projetos que a gente tem colocado nas mãos do Senhor, mas a gente esquece que todo propósito ele gera um processo. E esse processo, para nós, ele tem um tempo indeterminado. A gente só sabe quando ele começa, mas a gente não sabe quando ele vai terminar. Mas esse propósito, esse processo é determinado pelo Senhor. Ele tem nas mãos o controle de todas as coisas. E durante esse processo, o que o Senhor quer nos ensinar é a persistir e não desanimar, independente do que as situações, do que as circunstâncias ao nosso redor estejam dizendo, né? E uma coisa interessante que eu vejo é que Jairo, ele foi até Jesus, apesar de não conviver com Jesus, como nós convivemos hoje, ele não seguia o Senhor, ele foi até Jesus, porque ele creu em quem Jesus era. E nós, como homens e mulheres do Senhor, nós conhecemos o Senhor. Então, para onde nós corremos na hora da aflição? Eu lembro do texto de João 6, do 66 em diante, quando a multidão deixa Jesus, aí Pedro olha para o Senhor e diz: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é: você me conhece? Você vai para onde? Quando o nó está apertando, quando o dia mal chega na sua porta, quando as aflições tentam sobrecarregar a sua fé, para onde você vai? Às vezes a gente pede ajuda aos familiares, aos amigos, muitas vezes até mesmo a políticos, e a gente esquece que nós temos um dono, que nós temos um Deus que tem nas mãos o controle das nossas vidas. Nós temos um Deus que é Pai, que é amor, que guarda, que cuida e que está ali de braços abertos para nos receber quando nós precisarmos, queridos. Então, que nós possamos fazer como Jairo. Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu sei para quem eu posso ir, que é para o Senhor que pode todas as coisas. Amém? E no versículo 24, a Bíblia diz que Jesus, ele foi com Jairo. E eu fico imaginando que naquele momento Jairo estava vivendo um conflito. Ele estava desesperado, ele já não sabia mais o que fazer, até que ele encontrou Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ele foi com Jairo. E aquele momento ali, a presença de Jesus trouxe alívio para o coração de Jairo. É como se a esperança tivesse começando a renascer e aquela dor, aquele choro, aquele pranto começaram a dar lugar à fé. E Jairo foi começando a se alimentar, a se renovar espiritualmente. É como se ele estivesse vendo uma luz no fim do túnel, crescendo a cada passo que o Senhor dava. E o que a gente entende, queridos, quando nós clamamos, o Senhor nos ouve, porque os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. E quando a gente busca, o Senhor se faz presente. A questão é: eu tenho buscado ao Senhor? Eu tenho orado como eu devo orar? Eu tenho meditado na palavra do Senhor como de fato eu preciso meditar? Porque às vezes a gente diz que conhece o Senhor, queridos, mas é na hora da dor, na hora da tribulação, na hora da angústia e da aflição, que nós dobramos o nosso joelho e nós oramos como nunca oramos na nossa vida. A tribulação é como se ela fosse um gás, ela nos impulsiona para ir para os pés do Senhor. Porque se nós formos avaliar a nossa vida espiritual com Deus, a gente não tem orado como deveríamos orar. Deus não precisa de nós, como a gente costuma falar. Somos nós que somos dependentes e necessitados do Senhor. E nós precisamos entender e colocar essa verdade no nosso coração, para que a gente possa buscar ao Senhor todos os dias, porque só no Senhor, queridos, a gente vai conseguir permanecer firme no dia mal. Então, quando a gente busca, o Senhor se faz presente. E tudo o que Jairo precisava estava no Senhor. E o Senhor falava ao meu coração: não busque no homem aquilo que só eu posso lhe dar. Existem coisas que eu e você podemos fazer, existem coisas que os familiares podem fazer por nós, os amigos podem fazer por nós,
um patrão pode fazer, mas existem coisas que só o Senhor pode fazer por mim e por você. E a gente não deve correr para bater em portas que o Senhor está dizendo que Ele está fechando. A gente não deve correr desesperadamente procurando socorro em homens que são falhos e limitados como nós. Nós precisamos entender que existem coisas que nós precisamos, que nós só iremos encontrar no Senhor. Então, que a gente possa literalmente, queridos, como filhos, correr de braços abertos para os braços do nosso Pai e dizer: Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Tudo o que eu preciso está no Senhor. Amém? E o versículo do 25 ao 34 diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a mulher, não, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Uma coisa interessante é que quando Jairo encontrou Jesus, que Jesus se dispôs a ir com ele, é como se a esperança tivesse renascendo no coração de Jairo. Jairo estava ali numa corrida contra o tempo e, de repente, ele se sente forçado a esperar mais do que ele desejava. Houve todo um contexto ali naquela história. A mulher entrou no meio do caminho, ela tocou em Jesus, Jesus pergunta quem tocou, os discípulos questionam por que Jesus pergunta se ele está em meio à multidão, a mulher se revela, confessa o que fez diante do Senhor. Então eu fico imaginando a cena e eu fico pensando Jairo naquele momento. Ele estava com o coração voltando a ficar aflito novamente, o coração apertado porque ele estava correndo contra o tempo, a sua filha estava morrendo. E Jesus sabia, queridos, como estava o coração de Jairo, mas Jesus também sabia que ele tinha nas mãos o controle de todas as coisas. Semelhantemente a Lázaro, a Bíblia fala em João 11 que disseram para o Senhor, Marta e Maria: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas aí, queridos, o Senhor estava provando que Ele tem nas mãos o controle de todas as coisas. Ele sabe que o nosso coração está aflito, Ele sabe que às vezes nós andamos ansiosos com as coisas da vida, nós andamos preocupados, inquietos, e a gente está ali dizendo: Senhor, eu não tenho mais tempo, apresse os passos, esqueça de todo mundo. Eu tenho necessidades, eu tenho prioridades. E a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E o Senhor, ele tem um tempo certo para agir na minha e na sua vida. E eu fico pensando que Jairo, ele estava ali esperando, naquela angústia, desesperadamente, correndo contra o tempo, vivendo um conflito espiritual e emocional, porque todo mundo estava ali conversando. Quando ele achava que Jesus ia salvar a sua filha, entrou todo um cenário e começou a se passar diante dos olhos de Jairo. E o Senhor falava ao meu coração que Jairo, ele estava ali esperando. Aparentemente, ele chegou primeiro do que aquela mulher. Só que aquela mulher, ela recebeu o milagre primeiro do que Jairo. Então, nós precisamos esquecer de chegarmos primeiro, de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou na frente. Senhor, eu cheguei primeiro. Senhor, eu já venho pedindo há muito tempo. E por que fulano está recebendo? Nós não somos os únicos que precisamos de ajuda. E existe uma frase que diz que se a dor do outro não te causa dor, você está mais doente do que ele. E existem momentos que a gente está tão aflito, tão inquieto e perturbado com as nossas necessidades, que a gente não para pensar que quem está do meu lado talvez tenha uma ferida maior do que a minha, talvez tenha uma necessidade maior do que a minha. E talvez, querido, Jairo tenha visto aquela mulher ali,
apenas como uma mulher estranha que entrou na sua frente, mas Jairo não sabia do contexto daquela mulher. Jairo estava passando por aquele momento ali de imediato, mas aquela mulher já vinha sofrendo há 12 anos, já tinha gastado tudo quanto tinha, aquela mulher já não tinha mais esperança. Então, o que a gente pode aplicar na nossa vida? A gente não deve julgar as pessoas, a gente não deve menosprezar a dor e a necessidade de quem está do nosso lado, porque a gente vê apenas o exterior, mas nós não sabemos o que acontece no interior do coração de ninguém. Mas que a gente possa olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero ter sensibilidade à necessidade dos outros. Eu não julgo Jairo pelaquela ansiedade, pelaquela angústia, porque talvez você e eu agíssemos de forma pior. Eu creio que talvez eu pegasse no braço de Jesus e dissesse: Senhor, a minha filha está morrendo, por favor, corra. Eu acredito que eu faria isso. Mas aí eu não sei, a Bíblia não relata o que Jairo fez. É como se Jairo estivesse só observando, tentando assimilar na sua mente tudo aquilo que estava acontecendo. Ora ele pensava na filha que estava morrendo, ora ele queria ver o que iria acontecer com aquela mulher. E o que a gente entende, queridos, não há tempo perdido no Senhor. Há propósito durante a espera. E aquela mulher, ela era propósito de Deus para a vida de Jairo. O Senhor sabia o que iria acontecer daquele momento em diante. Então, foi providência do Senhor colocar aquela mulher na vida de Jairo. No versículo 35, diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Querido, Jairo tinha acabado de contemplar o milagre e alguém tentou apagar a esperança de Jairo. Jesus sabia que mesmo depois de Jairo contemplar aquele milagre, quando ele desse os próximos passos, ele teria sua fé provada. E as más notícias, elas sempre chegam. Todos os dias chega a má notícia, seja de enfermidade, seja de desemprego, seja de aflição, seja de qualquer coisa. Todos os dias as más notícias batem na nossa porta. A questão é, o que eu faço quando isso acontece? A gente não pode deixar que as más notícias possam matar a nossa fé e a nossa esperança que nós temos depositado no Senhor. E muitas vezes, queridos, não é fácil você seguir crendo, porque eu imagino ali Jairo chegou desesperado, angustiado, sem esperança, mas de repente ele começa a parar porque ele observa o cenário ao seu redor. E aquilo que parecia ser um empecilho para Jairo, uma mulher cruzar no seu caminho, Jairo começou a abrir a mente e eu fico imaginando Jairo: meu Deus, eu acabei de contemplar um milagre. Então é possível sim acontecer um milagre na minha vida. Eu estou no caminho certo, eu estou pedindo a pessoa certa, eu estou batendo na porta certa. Então eu fico imaginando aquele conflito. Ora ele está sem esperança e ora ele renova sua fé porque acabou de contemplar um milagre. Só que quando o Jairo está tomando um gás espiritualmente, quando a sua fé está se renovando, alguém chega para Jairo e bate nele e diz: ei, acabou, não adianta mais, não incomode mais o mestre, não tem mais jeito, está tudo acabado. Mas, queridos, o Senhor é tão lindo, porque às vezes as pessoas olham para nós e dizem que não tem mais jeito. Muitas vezes nós mesmos olhamos para nós e dizemos: não tem mais jeito, não há esperança. A gente se deixa abater, queridos, com qualquer vento que sopra na nossa porta. Existem dias que nós estamos com a fé inabalável. E existem dias, queridos, que um simples vento entra no nosso coração e faz um rebuliço e tira tudo do lugar, deixando tudo em desordem e a gente já não consegue mais saber como fazer para juntar os cacos. E o Salmo 42, o verso 3 e o verso 5 diz assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Aí o versículo 5, queridos, diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua face. Queridos, como eu falei, existem dias que são pessoas que olham para nós e diz: não tem mais jeito, não adianta mais você lutar, acabou. E existem dias que somos nós mesmos os nossos maiores vilões, somos nós mesmos os nossos inimigos. E a gente olha para dentro de nós e diz: aonde está o teu Deus? Quantas vezes a gente se depara como Davi,
a gente olha para dentro de nós, a gente se olha no espelho diante de algumas situações que a gente enfrenta e a gente diz, aonde está o Senhor que não está vendo tudo isso? Mas, queridos, quando isso acontecer, que a gente venha trazer à memória aquilo que dá esperança, que a gente venha lembrar que nós temos um dono, que a gente venha lembrar que o Senhor tem nas mãos o controle de todas as coisas. E assim como Davi, que a gente possa dizer, porque você está abatida, porque você se perturba, espere em Deus. Que a gente não venha, queridos, transferir para outros a responsabilidade de alimentar e fortalecer a nossa fé. Que a gente não venha menosprezar a nós mesmos, de esperar alguém que chegue para nós e diga, levante a cabeça, está na hora de jogar a poeira, sacudir a poeira, dar a volta por cima, tentar de novo. Existem momentos que a gente olha e diz, não, Senhor, eu quero que alguém chegue, eu quero que alguém faça, quando na verdade o Senhor está dizendo, ei, não transfira para outros a responsabilidade de ter a sua fé fortalecida, porque vão existir dias que aquelas pessoas que te ajudaram vão olhar para você e vão dizer, acabou, não incomode mais o mestre não, porque não tem mais jeito. Então, quando isso acontecer, queridos, se você assumir a responsabilidade de se fortalecer no Senhor, podem ver rios, tempestades, vendavais, mas você vai permanecer de pé, porque você sabe a quem você pertence. Você sabe que a sua fé não está firmada no homem, nas palavras ou nas promessas do homem, mas a sua fé está tão somente fortalecida no Senhor. Então, como eu falei, que a gente não venha transferir para outros a responsabilidade de alimentar, de fortalecer a nossa fé no Senhor. E o versículo 36, queridos, diz assim: E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. O que traz esperança para nós, queridos, é ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz que Jesus ainda estava conversando com aquela mulher, quando alguém chegou para Jairo e disse: Acabou, não tem mais jeito, sua filha morreu, pare de incomodar o Senhor. Mas aí, querido, Jesus, ele sabe todas as coisas. Apesar dele estar conversando com aquela mulher, ele não deixou de se importar com a necessidade de Jairo. E ainda antes que Jairo pudesse expressar alguma reação de frustração, de desânimo, de desespero, de indignação ou de medo, a Bíblia diz que Jesus ele nem esperou Jairo citar uma palavra sequer. Jesus de imediato parou o que estava fazendo, olhou para Jairo e disse: Não temas, creia somente. Louvado seja o nome do Senhor. Existem dias que tudo vai vir de encontro contra a nossa fé. Tudo vai tentar nos fazer esquecer de quem é Jesus. Mas quando tentarem, queridos, contra a nossa fé, que a gente possa lembrar de tudo aquilo que nós já vivemos com o Senhor. Que a gente possa fazer uma retrospectiva e dizer: Senhor, eu não vou deixar isso matar a minha fé, porque eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu tenho vivido com o Senhor e eu sei o que o Senhor ainda pode fazer. Então, que a gente possa olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não quero ficar com as vozes contrárias dizendo não tem mais jeito. Eu quero guardar a tua voz me dizendo: não temas, creia somente. E foi isso, queridos, a única palavra que o Senhor disse para Jairo: não temas, creia somente. Então, que a gente não possa ficar com as más notícias. Como eu falei, que a gente venha trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E que a gente não venha reclamar porque alguém contou o testemunho primeiro do que nós, porque alguém recebeu o milagre primeiro do que nós. O Senhor sabe o que nós não podemos fazer. Aparentemente, aquela mulher foi uma pedra de tropeço na vida de Jairo. Jairo estava correndo contra o tempo, de forma desesperada, quando alguém chegou ali no cenário, paralisou a sua história e deu início a uma nova história. Mas naquele momento, aquela mulher foi provisão do Senhor, porque Jesus ele sabia da má notícia que Jairo iria receber. Então, o Senhor permitiu que aquilo acontecesse para que a fé de Jairo fosse renovada. Era como se o Senhor estivesse dizendo: Jairo, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho o controle de todas as coisas, e eu sei o que vai acontecer mais na frente, coisa que você e eu não sabemos. Então, é como se o Senhor estivesse dizendo: Jairo, você precisa parar, você precisa colocar o pé no freio para simplesmente observar. Se você ficar atento, você vai contemplar o sobrenatural. Então, o Senhor olhou ali para Jairo naquele contexto, dizendo: eu estou suprindo a necessidade dela,
mas eu não esqueci da sua. Mas o Senhor sabia que o que Jairo necessitava não era apenas de um milagre, era de um renovo espiritual, era de um fortalecimento da sua fé, era de ter a sua fé avivada novamente, porque existem momentos, queridos, que nós somos como Tomé, nós precisamos tocar nas chagas de Jesus para acreditar quem ele é. Então vão existir momentos que o Senhor vai dizer, eu vou te dar uma prova de quem eu sou. Mas existirão momentos que o Senhor vai olhar e vai dizer, não temas, somente creia. Então quem somos nós para questionar o Senhor? Quem somos nós para questionar o tempo de Deus, para questionar como o Senhor quer fazer? Então, que a gente não venha questionar se as coisas parecem demorar diante dos nossos olhos, mas que a gente possa entender que, como diz a palavra do Senhor em Eclesiastes 3:1, há tempo para todas as coisas e o tempo do Senhor é perfeito. A Bíblia diz lá em Atos que se uma obra é feita por homens, ela vai se desfazer, mas se ela é feita por Deus, não há quem possa desfazê-la, queridos. Que a gente possa, nesse instante, dizer para o Senhor, Senhor, aquele hino me diz que quando tudo eu deixar diante do altar, eu irei ver que o Senhor tem poder. Então, que nessa noite você e eu possa entregar tudo no altar do Senhor. Os nossos medos, os nossos sonhos, as nossas necessidades, as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, os nossos pecados, que a gente possa colocar tudo diante do Senhor. Porque quando nós entendermos o quão dependentes nós somos do Senhor, nós iremos aprender que nós precisamos pedir a orientação do Senhor, que nós precisamos ir até o Senhor e dizer, Senhor, eu não quero dar mais um passo sem a tua direção. Assim como Moisés, se o Senhor não for conosco, eu não quero nem sair do lugar onde eu estou, Senhor. Isso é dependência do Senhor. E a história de Jairo e da mulher do fluxo de sangue são histórias diferentes, contextos diferentes, mas elas são bem parecidas. Ambos estavam sem esperança, estavam na luta contra o tempo. Jairo estava com a sua filha à beira da morte. Aquela mulher já estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia e não tinha mais esperança para eles dois. Mas ambos decidiram crer em Jesus. Eles entenderam que em Jesus eles achariam aquilo que eles estavam precisando. Então, que nessa noite, queridos, nós possamos entender que aquilo que eu e você precisamos está tão somente no Senhor. Que a gente possa olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu não entendo. A minha mente está confusa, eu tenho 1001 perguntas para fazer, eu não consigo entender por que que é assim e não é assado, por que que é amanhã e não é hoje, mas que a gente possa aceitar que existem coisas que nós não precisamos entender, apenas aceitar que o Senhor é Deus e ponto final. Então, que eu e você possamos deixar Deus ser Deus na nossa vida. Deixe Deus tomar as rédeas, queridos, da nossa vida, porque a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando eu entrego, eu confio. E quando eu confio, eu consigo descansar. Mas quando eu fico inquieto, quando eu fico angustiado, quando eu fico questionando ao Senhor, eu estou olhando para o Senhor e dizendo, Deus, eu não confio que a tua vontade é perfeita. Eu não confio que os teus planos são maiores do que os meus. Eu não confio que o Senhor tem nas mãos o controle de tudo. Então, deixe que eu quero fazer do meu jeito. Mas aí, às vezes, o Senhor olha para nós e faz como ele fez com Jó. Lá no capítulo 38, Jó estava questionando ao Senhor e o Senhor foi deixando. Mas aí o Senhor olha para Jó e diz, espera aí, vamos conversar. Cinja os lombos como homem. É como se o Senhor estivesse dizendo, você está questionando? Agora sente e se prepare para ouvir. E o Senhor começa a descascar ali para Jó, dizendo, aonde você estava quando eu criei todas as coisas? É como se o Senhor estivesse dizendo, Jó, você está entendendo que da mesma forma que eu criei tudo e eu tenho nas mãos o controle, eu tenho o controle da sua vida. Então, por que que você está inquieto? Por que que a nossa alma se abate? Por que que a nossa alma se entristece? Por que que o nosso coração olha para nós e quer nos enganar, dizendo aonde está o teu Deus, tentando matar a nossa fé? Que a gente possa olhar para dentro de nós e nos questionar e dizer por que você está abatida. Você já conhece o Senhor, você pertence a Ele, você tem um dono, você já contemplou milagres, você já sabe o Deus que você serve. Então, se nós conhecemos, queridos, nós não devemos temer. Eu estou casada com meu esposo há 6 anos, mas entre namoro, noivado e casamento já são 11 anos. Então, eu confio nele porque eu o conheço. Eu confio porque eu sei quem ele é.
Então, eu conto os meus segredos para Ele, eu conto as minhas fraquezas, eu conto as minhas forças, eu compartilho os meus sonhos, porque eu conheço, eu confio. Da mesma forma é com o Senhor, queridos. Se nós conhecemos o Senhor, por que não entregar tudo diante dEle? Por que a gente fica ansioso quando o Senhor olha para nós e diz, por que você está ansioso? Não se preocupe com o amanhã, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir, baixa cada dia o seu mal. A ansiedade, queridos, ela não tira o problema de hoje, não. Ela só traz o problema do amanhã e coloca hoje. A ansiedade, ela não tem poder de mudar as coisas. Ela tem o poder de nos fazer adoecer, física, emocionalmente e espiritualmente. Então, que nessa noite a gente possa aceitar o convite de Jesus, lá de Mateus 11:28. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não importa o tamanho da sua ferida, não importa quanto tempo você está esperando, não importa se você chegou primeiro ou se chegou por último na fila das necessidades, o que importa é que você possa entender que, independente da posição na fila que você está, você sabe que está no caminho certo. Porque quando você não souber o que fazer, você sabe para onde ir, porque você conhece o Senhor que você serve. Amém? Então, que nessa noite, essa palavra encontre morada no coração de vocês, assim como encontrou no meu. E que a gente possa literalmente, queridos, lançar sobre Deus a nossa ansiedade, na certeza de que Ele tem cuidado de nós. Amém? Que a gente não venha desanimar diante das más notícias. O amanhã a Deus pertence. Estamos começando agora o sábado, já é quase 1h da manhã. O dia está começando para nós. A gente vai dormir e a gente não sabe como vai amanhecer o dia, mas o Senhor já sabe de todas as coisas. Ele já preparou tudo para que você e eu pudéssemos acordar e vivenciar aquilo que Ele tem para nós. Porém, a vida é feita de escolha. Eu escolho me desesperar quando as más notícias chegam, ou eu decido crer somente, porque eu sei que eu não estou só. Bem? Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos dê um dia que já está iniciando, né? Cheio de fé, de renovo, de esperança, de crer que dias melhores virão. E, acima de tudo, a esperança de que o Senhor, apesar das aflições, Ele nunca nos deixará, mas estará conosco até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus nos abençoe. E eu agradeço em nome de Jesus por essa oportunidade. É um prazer para mim estar aqui com vocês, viu? Que Deus os abençoe.